Beleza? Hoje a gente vai resolver algumas questões sobre soluções, tá legal? Então eu peguei aquelas questões que precisam de cálculo e são mais chatinhas da gente resolver. Então, capítulo 8, soluções, né? 1. A tabela a seguir refere-se à solubilidade de um determinado sal nas respectivas temperaturas. Então, tem lá 30 graus Celsius, 50 graus Celsius. Ele quer saber se eu quiser dissolver 40 gramas desse sal a 50 graus Celsius e a 30 graus Celsius, quais são as massas de água necessárias. Então, para a gente calcular, a gente vai trabalhar com duas regrinhas de 3, né? Uma para 50 graus Celsius e uma para 30 graus Celsius. Então, 70 gramas de sal conseguem ser diluídos em 100 gramas de água. 40 gramas vão precisar de X. Então, faz uma multiplicação cruzada. Faz uma multiplicaçãozinha cruzada, né? 40 vezes 100 dividido por 70, 57,40 gramas. A mesma coisa eu vou fazer para 30 graus Celsius. 60 gramas do sal são diluídos em 100 gramas de água. Se eu tiver 40, eu vou ter Y. Então, 40 vezes 100 dividido por 60, 66,67. Beleza? Numa segunda questão diz assim, o coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio, que é o NaCl, em água a 20 graus Celsius é cerca de 36 gramas por 100 gramas de água. A fração em mol do soluto em uma solução aquosa saturada a essa temperatura é aproximadamente. Então, a gente vai fazer N é igual a massa sobre massa molar. M é a massa do soluto, ó, 36 gramas, massa molar do NaCl, 58,5, né? Eu vou somar Na com Cl. Então, N vai ser igual a 0,6. Numa questão, diz assim, uma solução saturada de K2CR2O7 foi preparada em uma dissolução de sal de 1 kg de água. Primeira coisa que a gente vai fazer, calcular a solubilidade nesse 1 kg de água. Lembrando que 1 kg vão corresponder a 1.000 gramas de água. Então, olha só, 30 graus Celsius corresponde a 100, X vai corresponder a 1.000 gramas. Professora, por que você está pegando esse 30 gramas, né? A gente vai levar em conta aqui, ó, a temperatura a 50 graus Celsius. Se eu subir aqui no gráfico, 50 graus vai dar aproximadamente 30 aqui na subidinha, beleza? Então, 30 vezes 1.000 dividido por 100, eu tenho 300 gramas, né, de sal diluídos em 1.000 gramas de água. Segunda coisa que a gente vai fazer é calcular o número de mols. N é igual a M sobre MN. Então, 300 gramas dividido por 294. Da onde saiu esse 294, gente? Eu peguei aqui, ó, K2CR2O7, tirei a massa molar, que é a soma das massas atômicas. O valor deu aproximadamente 1 mol. A equação química é essa daqui, ó. Tá? Então, eu tenho 1 mol para 2 mols para 1 desse carinha. Então, 2 mols, repete 78 gramas, 1 mol, 216 gramas. Beleza? Um técnico preparou 420 gramas de uma solução saturada de nitrato de potássio, KNO3, dissolvidas em água, em um becker com a temperatura de 60 graus Celsius. Depois, deixou-o esfriar para 40 graus Celsius. Então, tá aí o gráfico. Primeira coisa a gente vai determinar, observar no gráfico a solubilidade a 60 graus Celsius, né? Se eu puxar aqui 60 graus Celsius, ó, ele vai cair mais ou menos na linha, né? Ó, de 110. Então, 110 gramas desse sal vão ser diluídos em 100 gramas de água. Somando os dois, eu tenho um total de solução de 220 gramas de solução. Se eu tenho 420 gramas, ó, só fazer proporção, né? 110, 100. Então, de 420, 220 gramas é de soluto, 200 gramas será de água. A 40 graus Celsius, eu vou olhar aqui novamente, ó, subindo 40 graus, vai dar 60. Então, 60 gramas de água diluem
solutos são diluídos em 100 gramas de água. 200 gramas de água vão dissolver quantos? Então, 60 vezes 200 sobre 100, eu vou conseguir dissolver 120 gramas de soluto. Quanto que é a nossa solubilidade, né? 220? 220 menos as 100 gramas que eu usei, 100 gramas de soluto precipitado. Então, vai ter uma formação de fundo de 100 gramas de soluto. No nível 2, a gente tem essa questãozinha. Determinadas substâncias são capazes de formar misturas homogêneas, né? E aí ele diz que a 20 graus Celsius, 36 gramas de NaCl são diluídos em 100 gramas de água. De posse dessa informação, uma solução que contém 545 gramas de NaCl está dissolvida em 1,5 litros de água a 20 graus Celsius, sendo o corpo de fundo E. Ele quer saber se, com essas proporções, se vai haver ou não precipitado. Então, a gente vai fazer a continha, ó. Primeira coisa, calcular quanto do soluto é dissolvido em 1,5 litros de água. Se 36 gramas são diluídos em 100, em 1.500 gramas vão ser X. Eu tenho 540 gramas de NaCl. Se eu comparar com o que ele diz que tem dissolvido, 545, eu vou formar 5 gramas de precipitado, né? Então, eu vou chamar de solução supersaturada. Em um laboratório de química, existem 4 frascos, A, B, C e D, né? E ele diz que ele fez uma mistura com esses frascos. Então, para a gente saber o que está acontecendo, a gente tem que calcular o que acontece em cada um. Então, olha só. Na mistura 1, a gente vai usar a expressão de MA vezes VA mais MB vezes VB mais MC vezes VC, que é igual a M1 vezes V1. Esse 1 e M1 e V1 serão os finais. Para saber V1, é só eu pegar os volumes de A, B e C e somar. Então, ó, usando aqui o gráfico, né, a tabelinha 0,5 vezes 100 mais 1 vezes 200 mais 0,5 vezes 200 é igual a M1 vezes 500. Somei aqui, ó, 200, 200 e 100. 0,5 mol por litro. Se eu fizer utilizando aqui a afirmação do B, eu vou ter 1 vezes 200 mais C, que vai ser 0,5 vezes 200, mais o D, que é 2 vezes 100, MB igual vezes 500, 1 mol por litro. Mesma coisa eu vou repetir para a terceira afirmativa, né? 0,5 vezes 100, que é o C, 2 vezes 400, que é o D, M3 vezes 500. Então, deu 1,7. Com isso, a gente sabe o quê? Que o M3 vai ser maior que M1 e M3 maior que M2. Belezinha? Em um recipiente mantido a 25 graus Celsius, mistura-se 500 ml de uma solução a 5 milimols por litro de HCl, 50 ml de água destilada e 50 ml de solução de 5 milimols por litro de NaOH. A concentração de íons H+, em mol por litro a uma solução resultante é. Então, primeira coisa, eu vou transformar esse milimol para mol, vai ficar 0,005 mols, estão em 1.000 ml. Eu converti litro para ml, tá? X vai estar para 50 ml. Aqui, ou você converte o litro para ml ou converte o ml para litro. Então, daria 0,00025 mols de H. Solução total, eu vou somar os volumes que ele deu. 50 mais 50 mais 50, 150 ml. Então, vamos lá. 150 ml eu tenho 0,00025 mols. Em 1.000 ml eu vou ter Y. Então, na verdade, eu vou ter 0,00167 mols ou 1,67 vezes 10 a menos 3 mols. Belezinha? Esse daqui diz assim, um volume V1 de uma solução aquosa de HCl a 6 mols por litro contém inicialmente uma massa de M0, de íons F mais 3.
Então, eu vou montando a tabelinha, né? Tá aqui, ó, inicial M0. São realizadas N extrações, utilizando em cada uma delas o mesmo volume que a V2 de éter etílico, o qual é um solvente seletivo de FeCl3. Sabendo que o coeficiente de participação do ferro entre o éter e a solução aquosa HCl vale K, qual das expressões abaixo é equivalente à massa de íons de F mais 3, remanescentes da fase aquosa ao final do processo? Suponha que a expressão do soluto não altera o volume de solução. Então, olha só, a gente tem que fazer essa tabelinha. O ferro na água e o ferro éter é M0 e aqui 0, menos 1 mais X, M0 menos X vai ser mais X, né? Que é a transferência. Sabendo que X vai ser M0 menos MF, a gente tem como fazer aqui a expressãozinha, ó, do éter seria M0 menos X vezes V1, igual a M0 menos, eu vou substituir o X por esse valor, M0 menos MF sobre V1 é igual a MF sobre V1. No ferro água, X vai ser sobre V2, vai ser igual a M0 menos MF sobre V2. Sabendo que as constantes de concentração, né, é produto sobre reagente, então Fe mais 3 éter sobre Fe mais 3 água, então eu faço o quê? Eu substituo o valor de Fe mais 3 por esse valor que tá aqui, né, que a gente encontrou. Então, ó, M0 menos MF sobre V2 sobre MF V1. Então, MF vai ser igual a M0 vezes V1 dividido por K V2 mais V1. Depois que a gente calcula tudo isso, aproximadamente isso daqui, né? Considere Y a quantidade em mols de íons dissolvidos em 100 ml de água, X um solvente parcialmente immiscível em água e K igual a 120, a constante de participação do iodo entre o solvente X e a água a 25 graus Celsius. Assinale a alternativa correta, que o volume de solvente X necessário para extrair 90% do iodo contido inicialmente em 100 ml de água. Então, tá aqui a fórmula de constante, né? Vai ser iodo sobre a água. Então, aqui, ó, Ni2 sobre Vx dividido por Ni2 sobre V da água. 120 vai ser igual a 0,9y sobre Vx, que vem daqui dessa porcentagem, dividido por 0,1y sobre 0,1. Então, 120 vai ser igual a 0,9 dividido por Vx, porque eu vou simplificar aqui, ó, o y, isso aqui vai dar 1. 0,9 dividido por 120, 0,0075 litros ou 7,5 ml. Então, galerinha, bons estudos e fiquem com Deus.